Obrigado, pastor Marquinhos, que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, oremos o Pai Nosso. Bom dia a todos. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da ata dos trabalhos anteriores. Senhor presidente, ontem a sessão foi meio extensa e a ata não deu tempo de ser confeccionada. Aí vamos ter que deixar para entrar em discussão na próxima sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura das matérias apresentadas. Moção de congratulação número 013/2022. A Câmara Municipal de Mozarlândia, Palácio Manzar Andrade de Mota, manifesta a sua congratulação aos membros da Polícia Militar de Mozarlândia, Sargento Júnior César Gomes e Sargento Tristão, pelos relevantes serviços prestados à população, inclusive pelo ágil crime ocorrido na choperia Fruto de Goiás, bem como ações durante o bloqueio na GO 336, Estrada da Viúva, e que foi surpreendido com disparo de meliante com arma de fogo, no que conseguiram revidar de forma satisfatória a injusta agressão, a cessar conduta atendatória com a apreensão dos mesmos. Sargento Júnior César Gomes e Sargento Tristão. Luiz Fernando Alves, União Brasil. Moção de congratulação número 012/2022. A Câmara Municipal de Mozarlândia, Palácio Mozar Andrade de Mota, manifesta a sua congratulação aos membros da Polícia Civil de Mozarlândia, aos senhores Alexandro Mendes Oliveira Lopes, Renildo Bezerra Lopes, Ricardo Ramos Nogueira, pelos relevantes serviços prestados à população, inclusive pela atuação ágil na investigação de um crime ocorrido em nossa cidade, próximo ao Banco Itaú, próximo à Praça Central, onde conseguiram chegar à efetivação rápida da prisão dos infratores. Vereador Luiz Fernando Alves, União Brasil. Lido, senhor presidente. Grande expediente. Vereador que queira fazer uso da palavra, que se inscreva em livro próprio. Cadê o povo com livro, José? Cadê o povo com livro? Grande expediente, cadê o povo com livro?
Demais. Ordem do dia. Leitura e votação das matérias apresentadas. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Antônio Rodrigues Eufrásio e dá outras providências. Por que em último? Em segunda e última discussão e votação. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo no 01/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Otacílio Gomes Duarte e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 02/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor José Domingues de Moraes e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 03/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Adenilson Aparecido Alves e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 04/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Wilson Alves dos Santos e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 05/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Nilson Alves de Assis e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 06/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 07/2022. Concede o título de cidadã mozarlandense à senhora Marina da Costa Silva e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 07/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Corlina Soares da Silva e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 08/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 09/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Jair de Araújo e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 09/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Eurípides Alves da Silva Moreira e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 10/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor José Dias Dourado e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 11/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Maria da Conceição Araújo Souza e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 12/2022. Em discussão,
Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 13/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Gil Marcos Miranda e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 13/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 14/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Edna Ramos de Souza e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 14/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 15/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Vanderly Correia da Silva e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto número 15/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 16/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Hermógenes Clemente da Silva Filho e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 16/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 17/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Matheus Reis de Carvalho e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 17/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 18/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Maria Ambrósia Gomes Borghetti e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 18/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 19/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor João Batista Salviano e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 19/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 20/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Levino Alves da Silva e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 20/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 24/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Luiz Valdevino da Silva Filho e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 24/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 27/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Maria Celeste Ferreira de Souza e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 27/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 28/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor José Vieira e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 28/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 29/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Luiz Vieira de Mello e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 29/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 30/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Gleuciete Rosa de Jesus e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 30/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto legislativo número 31/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Cleide Cândido dos Santos e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 31/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 32/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Leidiane Maria Ferreira e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 32/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 21/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Venina Bezerra de Farias e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 31/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 22/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Gomes Neres da Silva e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 22/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 38/2022. Altera a lei de diretrizes orçamentárias, lei número 992/2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 38/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 39/2022. Altera o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 39/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 40/2022. Estima a receita fixa a despesa do município de Mozarlândia para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 40/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 42/2022. Dispõe sobre a baixa de bens móveis do acervo patrimonial do município de Mozarlândia e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 42/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 47/2022. Cria vaga para assistente de ensino no termo da Lei Municipal 938/2022 e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 47/2022. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Conta de gestão do segundo semestre do exercício de 2019. Em segunda discussão e votação, em segunda e última discussão e votação, conta de gestão do segundo semestre do exercício de 2019. Em votação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Acabou? Lindo, senhor presidente. Convoco os senhores edis para a sessão ordinária de amanhã com a seguinte pauta para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 21/2022, concede título de cidadã mozarlandense à senhora Venina Bezerra de Farias e dá outras providências.
Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 22/2022, concede título de cidadão mozarlandense ao senhor Holmes Neres da Silva e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 42/2022, dispõe sobre a baixa de bens móveis do acervo patrimonial do município de Mozarlândia e dá outras providências. Em segunda e última discussão e votação, projeto de lei número 47/2022, cria vagas para assistente de ensino nos termos da lei municipal número 938/2022 e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo, projeto de lei número 40/2022, estima a receita e fixa as despesas do município de Mozarlândia para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 39/2022, altera o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 38/2022, altera a lei de diretrizes orçamentárias, lei número 992/2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fiquemos todos de pé para juntos fazer a oração final.